Olá, turminha! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, agora na página 14. Vamos lá? Ortografia, sons nasais, letras M, N e TIL. Coloquem a data na atividade que nós vamos começar. Coleções fabulosas. Então, nós temos aí uma sequência de 1 a 7, tá? Então, coleção de nuvens, coleção de espirros, coleção de sombras, coleção de gritos, coleção de arrepios, coleção de trovões e coleção de cócegas. Vamos ver, né, o que vai acontecer agora. Então, pergunta número 1. Leia em voz alta os pares de palavras abaixo. Então, nós temos aí tampa e tapa, sombra e sobra, bomba, boba, manto, mato. Então, olhem só, que diferenças existem entre essas palavras, né? Então, façam o mesmo em casa, né? Leia vocês em voz alta essas 4 palavras, né? O que vocês percebem de diferença? Vou ler aqui o que o fantasminha está dizendo. Durante a leitura em voz alta, observe que, ao pronunciar as letras em destaque M e N, o som sai um pouquinho pela boca e um pouquinho pelo nariz. Esse som é chamado de som nasal. Então, olha só. Tampa, sombra, bomba e manto. Tá vendo? O sonzinho é diferente quando eu não pronuncio essas letras. Tapa, sobra, boba e mato. Tá bom? Então, olhem só a diferença, né? De um som nasal, quando eu uso o M e o N, e um som, né, aberto quando eu não utilizo essas letras. Então, e outra coisa, e também muda o significado da palavra. Então, eu tenho aí, por exemplo, a tampa. Eu posso estar me referindo à tampa de uma panela. E também, sem a letrinha M, vira o quê? Tapa. Então, eu estou me referindo ao bater, né? Por exemplo, eu dar um tapa. A mesma coisa da bomba. Eu penso naquela bomba de explosão ou numa bomba de chocolate, né? Um doce. E eu tenho também o boba, né? É o fazer aquela pessoa de boba, é se sentir feita de boba, tá bom? Então, muda o significado além do som nasal. Vamos continuar agora na página 15. Vamos lá? Exercício número 2. Leia a piadinha abaixo. Minha mãe ouviu um barulhão de noite. Quando ela olhou, tinha um homem debaixo da cama. Era um ladrão? Que nada, era meu pai. Ele tinha ouvido o barulho. Que medão, hein? Leia em voz alta as palavras destacadas no texto e perceba que elas também têm um som nasal. Desta vez, o que marca esse som? Então, se voltarmos lá na piadinha, nós temos 3 palavras em destaque: mãe, barulho e ladrão. Então, né, eu tenho um som nasal nessas 3 palavras. Então, vocês olhando para elas, qual é, né? O que está fazendo ela ter esse som nasal? Porque nós não temos aí o M e nem o N, né? O que vocês acham?
que desta vez está marcando o som nasal? Quem falou o tio acertou. Então, vocês vão registrar aí que o que marca o som nasal nessas palavras apresentadas é o tio. Agora, na número 3, que ventania? Leia em voz alta as palavras apresentadas a seguir. Pinte a letra ou o sinal que marca o som nasal em cada uma delas. Então, eu vou ler, vocês vão acompanhando e já vão pintando, tá bom? Quem tiver dúvida, volta e faça a leitura novamente, tá bom? Então, vamos começar. Sombra, bando, quente, completo, silêncio, capim, diversões, atum, genro, confortável, som, ladrão, personagem, vilões, convite, bambu, nuvem, tempestade, lâmpada, trovão, porão, impossível, empregado e símbolo. Então, vocês têm aí todas essas palavras e até agora nós vimos que a letrinha M, N e o tio, elas nos dão, o som nasal, que sai o som um pouquinho pela boca e um pouquinho pelo nariz. Então, dessas palavras, vocês vão pintar a letra que marca esse som, tá bom? Observem bem e façam a pintura apenas da letra, tá bom? Então, vocês vão ver se a letra daquela palavra é a M, a N ou o tio. Terminando de pintar, nós vamos para a página 16. Agora, organize essas palavras nos 3 grupos abaixo. Então, na primeira coluna, vocês vão colocar as palavras que vocês pintaram, marcando o som nasal pela letra M. Na coluna do meio, o som nasal marcado pela letra N. E na última coluna, o som nasal marcado pelo tio. Então, vocês vão voltar na página 15 e, de acordo com o que vocês pintaram, vocês vão completar a tabela com as palavras, tá bom? E depois na letra A. Agora, vamos fazer um novo agrupamento com as palavras que têm som nasal marcado por M. Preencha o quadro a seguir. Então, novamente, vocês vão voltar lá na página anterior, só que agora vocês vão fazer o registro das palavras com som nasal de M apenas. Então, na primeira coluna, está pedindo as palavras com M no meio. E a segunda coluna está pedindo as palavras que terminam com M, tá bom? Então, prestem atenção que é apenas as palavras com a letra M. Depois de vocês fazerem esse registro novamente, vocês vão seguir para a página 17. Pinte em todas as palavras com M no meio a letra que vem logo após do M. Que letras são essas? Então, voltem lá na tabela e vocês vão pintar a letra que vem logo após o M na primeira coluna. E vocês vão escrever aqui. Que letras foram essas? Então, existem aí 2 letrinhas, tá? Vocês vão colocar aí para tia que letras são essas. E depois, na atividade de baixo, está falando assim. E depois do N, que letras podem aparecer? Faça um primeiro levantamento observando as palavras do grupo som nasal marcado por N. Depois, descubra outras possibilidades, formando palavras e organizando corretamente as sílabas da mesma cor.
Então, aqui nós temos esse quadro, as palavras estão fora de ordem, né? Elas não estão formadas. Então, a partir das cores, vocês vão organizar essas palavras. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras que vocês vão escrever aí, tá bom? Então, eu vou dar uma ajuda, né? Eu vou falar da primeira palavra que está pintada de cor amarela. Então, se eu juntar engordar, então eu formei a palavra engordar. Então, vocês vão escrever aí, engordar. Que letra que vem após o N que nós temos aí? A letrinha G, tá bom? Vocês vão fazer com o restante das sílabas e formar novas palavras. Depois, na letra B, volte ao quadro e observe apenas as palavras com o som nasal marcado por tio. Sobre quais letras esse sinal gráfico pode ser colocado? Então, voltando lá na tabela, ou na página 15 ou na página 16, observem as palavras que têm o tio, né? Em qual letra eu posso usar o tio que eu tenho ali? Vocês vão registrar aqui, né? Que esse sinal gráfico pode ser utilizado em 2 determinadas letras, né? Vogais. Então, vocês vão escrever elas aí para a tia. E na letra C, releia as palavras que fazem parte do grupo. Palavras que terminam com N. Será que existem palavras que terminam por N? Discuta com o seu professor. Então, nós vamos agora comentar um pouquinho, né? Então, vou reler as palavras que nós temos aqui no grupo. Então, eu tenho som, capim, atum, personagem e nuvem. Será que existe alguma palavra que termina com a letra N? Pensem aí um pouquinho. Então, existem sim algumas palavras terminadas com a letra N. Porém, são muito poucas essas palavras, tá bom? São palavras que normalmente nós não utilizamos no nosso dia a dia. Então, eu tenho, por exemplo, a palavra hífen, né? Que é aquele tracinho que nós usamos no meio de uma palavra. Então, o hífen eu uso com a letrinha N. Elétron também é uma palavrinha que termina com a letrinha N. Então, quando vocês tiverem dúvida se eu escrevo com M ou N, optem sempre pela letra M, porque normalmente você vai utilizar o M, pelo fato de existir poucas palavras terminadas em N, a não ser que vocês tenham certeza que aquela palavra se escreve com N, no caso de hífen, vocês vão utilizar o N. Caso contrário, por exemplo, bombom. Às vezes eu tenho dúvida, então bombom, eu vou utilizar a letrinha M, tá bom? Então, vocês podem registrar aí, nas linhas abaixo, que existem poucas palavras escritas com a letrinha N. Podem até citar essas que a tia falou, hífen e elétron. E que essa informação, né, que nós estamos tendo agora, falando que existe poucas palavras com a letrinha N no final, quando nós temos alguma dúvida, podemos utilizar o M, pelo fato da existência de poucas palavras com a letrinha N. Mas vocês registrem com as palavras de vocês. Terminando, vamos para a última página das nossas atividades, no exercício 4, na página 118. O digitador estava distraído quando escreveu o texto a seguir. Descubra os 8 erros que ele cometeu e no quadrinho faça a correção adequada. Então, se vocês quiserem circular ou pintar esses erros, né, esses 8 erros, fiquem à vontade.
Então, olhem só, vou fazer a leitura. Todo mundo sabe quem ama o feio. Bonito lhe parece. E se por acaso uma criança ficar amiga de um ser imenso, esquisito, raro e fora do normal, terá problemas porque dirão que ela é uma amiga de um monstro. Acontece que desde o início dos tempos, as crianças sempre gostaram das criaturas diferentes, dos seres exóticos que trazem à sua vida o sabor da aventura. Quem se aventura viaja, sai de sua rotina, tem coragem de atirar-se numa situação nova e desconhecida, dá mais valor à curiosidade do que à tranquilidade. Então, eu vou deixar vocês fazendo essa atividade sozinhos. Lembrem-se que são 8 erros. Então, turminha, agora eu vou deixar vocês terminando o registro de todas essas atividades. Então, lembrem-se, né? Quando eu tenho M, N e tio, o som da minha letra, né, da minha palavra, é um som nasal, onde o som sai um pouquinho pelo nariz e um pouquinho pela boca. Outra dica, né, para vocês se atentarem. Quando eu vou escrever a letra M no meio da palavra, eu preciso observar se a letra que vem depois é um P ou um B, eu sei que eu vou usar a letra M. Caso não seja nenhuma dessas duas letras, eu vou utilizar a letrinha N, tá bom? E que também existem poucas palavras, né, conhecidas do nosso dia a dia, né, que termina com a letra N. Então, quando vocês tiverem dúvida, vocês podem escrever com a letra M, porque é quase certeza que é essa letrinha que vocês vão utilizar. Então, nós vimos como exemplo hífen e elétron, né, que terminam com N. Vocês até podem pesquisar, se vocês quiserem, quais são as outras palavras, né, que também terminam com a letrinha N. Tudo bem? Então, eu fico por aqui e eu volto na próxima aula. Até mais!